Maravilha, 12 horas, um pouquinho mais, uma instabilidade aqui no Instagram, por isso que me atrasei um pouquinho aqui. Começando mais um Almoçando com Adailton, hoje o tema será como superar o medo do sucesso. É verdade isso? Você tem medo do sucesso? Como superar o medo do seu sucesso será importante para você que precisa tomar decisões assertivas na sua vida profissional. Você precisa tomar decisões entre ficar no trabalho, ir para outro trabalho, trabalhar na área que você ama, tá? Nesse caso, você vai efetivamente, com essa reflexão aqui que eu quero trazer, conseguir tomar essas decisões de forma mais assertiva. Seja bem-vinda, Grazi. Vou fixar aqui o tema. E aí já vou entrar no ponto essencial. Como superar meu medo do sucesso. Que conversa é essa, professor? É verdade isso? É verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete. Então vamos lá, ó. Deixa eu publicar aqui, vou fixar e vamos começar a nossa live. Pessoal, a gente já conversou um pouquinho sobre isso daqui, isso é um elemento fundamental dentro da dimensão da vida profissional das pessoas. Primeiro, a gente tem um apego excessivo pela questão de vencer, de sucesso, enfim, e uma aversão ao fracasso. O sucesso e o fracasso são resultados que vão acontecer na sua vida profissional, tá certo? Na verdade, mais do que o resultado, você deve se focar na jornada. Quando você se foca excessivamente no resultado, isso significa que você vai estar dentro desse processo da sua vida profissional, você vai estar sempre pautando as suas decisões no medo. Tem vários pontos de reflexão que aqui nós podemos tomar. Eu posso pegar Carol Dweck com o Mindset Fixo, a gente pode pegar o Mindset Fixo de crescimento, a gente pode pegar os elementos, as influências e deturpações, porque essas não são as propostas religiosas que trazem para a gente sobre essa questão do sucesso e do fracasso. Nós também podemos pegar a dimensão social que trata sobre essa dimensão do sucesso e fracasso. Então, tudo isso daí influencia e muitas vezes nos faz, por exemplo, ter medo do nosso sucesso, e isso nos traz uma experiência profissional mediana, medíocre, tá certo? Mediocridade aqui está associado a essa dimensão de ser mediano. Então, quando a gente está refletindo sobre essa dimensão de como ter medo do seu sucesso profissional, tá certo? Como você ter medo, grande Sensei Guilhermo, como você ter medo desse seu sucesso profissional, está justamente relacionado a essa dinâmica aí que envolve fracasso e sucesso. Quanto mais você se importa com o sucesso, mais você vai ter medo em relação a mais você vai ter medo do seu sucesso. Vamos lá, deixa eu organizar aqui o pensamento e vamos numa estrutura interessante, tá certo? Primeiro ponto é o seguinte, que eu quero, de novo, eu estou trazendo aqui não um tal definitivo, são reflexões que, se fizer sentido para você, se conhecer alguém que você acha que vai fazer sentido essa mensagem, encaminhe aqui. Nós estamos dedicando aqui 30 minutos para fazer reflexões sobre questões que envolvem a sua vida profissional, tá? Dentro da minha experiência, dos meus conhecimentos e estudos, é muito comum eu ver pessoas que temem o seu sucesso mais até do que o seu fracasso. E existem algumas razões para isso, tá certo? Primeira delas é o seguinte. Primeira delas é que você quer demasiadamente o sucesso. E quando você alcança algum sucesso, você quer estabilizar a sua entrega profissional ali. E de novo, estabilidade não existe. Você sobe num pico, você sobe no topo de uma montanha, tá? Aquilo é um resultado, aquilo é um sucesso que você alcançou. Mas ninguém mora no topo da montanha. Ninguém mora no topo da montanha. No topo não. Você pode morar até um pouquinho mais, mas você não fica lá em cima. Isso não existe. Isso significa que você vai ter que descer a montanha. Essa descida do vale, ela inclusive é mais perigosa do que a própria subida, tá certo?
Então, isso daí é pegando a metáfora dos montanhistas. Então, você atinge o sucesso, ótimo, maravilha. Nós queremos isso, nós queremos esse resultado, nós queremos a vitória, nós queremos um sucesso, nós queremos realizações, mas nós temos que entender que ninguém fica na realização. É um instante, é um momento. Então, se você é demasiado apegado ao resultado, ao sucesso, isso pode fazer com que você, alcançando alguns, você diga, não, tá bom. Por quê? Porque você está com medo de fracassar. Só que ninguém mora no topo da montanha, ninguém fica permanente no estado de sucesso. Aquele seu sucesso ele vai ficar no passado, ele vai deixar de ter relevância. Cada vez mais aquele resultado que você alcançou vai ter uma relevância sendo vencida e ficando envelhecida. Ela vai deixar de ser expressiva. Tá? E aí você começa a ter medo de buscar outros resultados, de buscar outros... Isso pode efetivamente te levar a um estado profissional de se tornar obsoleto. Você começa a se tornar vencido, você começa a envelhecer no sentido de ficar obsoleto as conquistas que você realizou, certo? Então, primeiro ponto, o medo de você buscar esse sucesso está associado ao seu medo de fracassar. Então, presta atenção, bota o foco onde? Na jornada. O principal é a jornada. O principal é o caminho. Tá? Quanto mais você estiver focando no caminho, na jornada, quanto mais você estiver focando no processo de evolução, no crescimento, na formação, não ficar parado, tá certo? Não estar em constante processo de melhoria, de evolução, de crescimento, quanto mais você tiver esse elemento, mais resultados positivos você vai ter. Você vai aprender com seus fracassos e isso vai te trazer mais sucesso. Você vai arriscar mais, porque o que você quer é a jornada, tá? O que você quer, claro que você quer realizar, você quer ter sucesso, você quer ter êxito, mas o seu foco é na jornada. Você não quer parar. É caminho, gente, caminho, não chegada, tá certo? Quando você chega, você parou, você sai do caminho. É o processo, é a jornada, é o caminho de evolução. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer, tá? O que nos agrega efetivamente é a jornada, mais do que o sucesso ou o fracasso. Nos dois elementos, quando o seu foco é na jornada, e isso daí é um elemento próprio de quem tem um mindset de crescimento, se o seu foco é na jornada, seja o sucesso, seja o fracasso, você vai tirar um aprendizado dali, tá? E você não vai parar, você vai continuar evoluindo. Isso vai fazer com que você se arrisque cada vez mais. Você não queira, não, tá bom aqui tá bom, aqui já tá bom. E aí esse já tá bom te faz ter medo de um sucesso maior ainda que você pode alcançar. O segundo elemento que nós já tratamos aqui é o seguinte. Na minha experiência, eu canso de ver pessoas que têm muito mais medo da sua luz, do que pode agregar, do que efetivamente das suas trevas. Então é preferível eu não me arriscar em buscar realizar o melhor de mim. Porque realizar o melhor de mim vai gerar o quê? Vai gerar um comprometimento de mim comigo mesmo e com as outras pessoas de busca de excelência. E as pessoas o que eu quero dizer aqui, o elemento essencial aqui é a comodidade. É muito mais cômodo você ser medíocre. É muito mais fácil você ser medíocre. De novo, eu estou falando medíocre, tá? Estou falando medíocre no sentido de não entenda como um sentido pejorativo, medíocre, ruim. Não, o medíocre é o médio, é o nhé, é o ok. É o biscoito de água e sal, tá certo? E isso é péssimo. É melhor você estar no ruim, porque aquilo te incomoda, do que você estar no biscoito de água e sal, tá? Eu sou biscoito de água e sal, gostosinho. Tem gente aí que tá ouvindo e diz, poxa, mas um biscoito de água e sal é tão bom. Mas você posta biscoito de água e sal no Instagram? Não. Por quê? Porque é medíocre, ele não é ruim. Ele não é ruim. Ele é medíocre, ele é ok, tá certo? Ele é ok. E aí você para no ok. E você não realiza todo o potencial que você tem. Porque esse potencial ele te exige comprometimento. Ele exige crescimento. Ele exige contribuição. Isso vai satisfazer necessidades superiores. Acontece que a mediocridade ela não te traz a totalidade da realização.
A mediocridade te deixa na dúvida. Você fica, é isso. O que te proporciona a sua vida profissional é a proporção do biscoito de água e sal. Tá? Não é ruim. Isso é o maior risco que pode existir na dimensão profissional. Eu conheço pessoas com um potencial enorme. Enorme, grande potencial, que escolheram ser biscoito de água e sal. O cara poderia ser um banquete baiano, tá certo? Puxando pra... Eu vou falar banquete francês, já vou falar banquete baiano. Pra mim é bem melhor. O cara poderia ser um banquete baiano para oferecer um biscoito de água e sal. Então, não faz sentido, tá certo? O meu sensei aqui tá falando, ó, o Guilherme tá falando o seguinte, ó. Goma de tapioca, Cavigos, muito obrigado pela sua participação aqui. Com certeza, uma tapioca bem feita não é biscoito de água e sal, né? Não, goma de tapioca sabe exatamente o que é que eu tô falando. O meu sensei disse, não ter medo de cair. O fracasso pode ser a chave para o sucesso. Esse é um dos motivos que eu treino Aikido, e um dos elementos do Aikido, importantíssimos do treino do Aikido, é justamente a queda. Meu sensei aqui me treina bastante sobre isso, que é a questão do fracasso e do sucesso. Você levanta, você cai e levanta. No Aikido tem uma expressão que diz, cai 7 vezes e levanta 8, tá certo? Então a gente treina a queda. E o Aikido é interessante que a palavra Aikido fala, a expressão, né? Aikido, o do significa caminho, tá certo? Então é o caminho, exatamente. Você está no caminho em que você aprende a cair e se levantar, né? Muito obrigado, sensei, pela sua participação, sua presença aqui. Me traz uma alegria muito grande e traz riqueza aí no... Faz sentido isso para você? Essa questão de cair e levantar? Faz sentido isso para você? Você querer parar numa experiência de sucesso e aí por isso você não quer se arriscar mais, né? Faz sentido para você que se você continuar alimentando esse medo do seu sucesso, você pode ser um biscoito de água e sal, sendo que você poderia ser uma boa tapioca, né? Uma tapioca ali recheada, carne do sol, queijo, coalho, do goma de tapioca, hein? Faz sentido isso para você? Então, essa questão da superação do medo, ela é fundamental para você fazer escolhas, para você tomar decisões na sua vida profissional, tá certo? Então, como eu falei, a questão do cair e levantar, do caminho, tirar o foco do resultado em si. Claro que nós buscamos o sucesso, queremos o resultado melhor, mas o principal é a jornada, tá certo? É botar o foco na jornada e evoluir, crescer e ir assimilando os resultados que vêm sempre num processo de crescimento e de aprendizagem. O segundo ponto que eu falei é você superar esse medo, porque o sucesso ele te incomoda, ele te tira da acomodação, ele te desacomoda, né? A palavra mais correta talvez seja essa, desacomodar, enquanto que a mediocridade ela é cômoda. A mediocridade é cômoda. Você está cômodo? Provavelmente você está em entrega medíocre. Se você está acomodado, então você já está com certeza na faixa da mediocridade, correndo o risco da estratégia profissional commodity, correndo o risco de ser dentro do mercado um biscoito de água e sal. Então eu vejo muitas pessoas temerem a sua luz, temerem o que elas efetivamente podem trazer para o mercado de trabalho e se acomodar em ser mediano e se acomodar em ser medíocre. O terceiro elemento que eu quero trazer para vocês é o aspecto social. Culturalmente, o fracasso, culturalmente, o sucesso, ele pode representar uma falta de, como é que eu posso dizer? Uma falta de solidariedade. Existe uma associação que nós construímos na nossa mente, que nós construímos culturalmente, de que a solidariedade está no fracasso, a solidariedade está em você ser vítima de alguma coisa, tá certo?
E aqui eu não estou querendo trazer essa discussão aí que cansa na internet, de vitimismo, não vitimismo, de não sei o que, lererê. Enfim, eu não entro nessas vibes porque não agrega absolutamente nada. O que eu quero dizer é o seguinte, é quando você para pensar, você conversa com alguém, veja que, em geral, as pessoas, elas, quando elas comunicam, elas dizem, tá difícil, né? Tá difícil, mas a gente tá indo. Quer dizer, você precisa dizer que tá ruim, mesmo que você apresente ali uma posição positiva. Porque esse tá ruim, esse tá ruim é como se fosse uma forma de solidariedade. Eu vou me solidarizar ou eu vou conquistar a solidariedade de outras pessoas, tá certo? Por isso que é muito comum, quando você opta por realizar a sua vida profissional, você tem algumas cisões em alguns grupos sociais, principalmente a família. Uma comparação que a gente tem é quando um pássaro ele aprende a voar, então ele deixa o ninho. Isso é normal. E na nossa mente, na sua mente, isso pode representar que você está deixando de amar aquelas pessoas. Tá certo? Você está deixando de amar aquele ninho. Você está deixando de amar aquela família. Eu conheço muitas pessoas, já acompanhei pessoas que se sabotaram por conta disso. Que tiveram medo do sucesso porque, poxa, mas eu estou deixando essas pessoas. É como se eu dissesse que eu não as amasse. Então, a pessoa termina assimilando a mediocridade ou se sabotando ou desculpando a sua covardia, dizendo que está fazendo isso por amor à família, por amor a quem é próximo, por amor. Entenda, tenham cuidado com isso. Você pode estar escondendo a sua covardia, você pode estar escondendo a sua acomodação, justamente para você ser solidário. Aí você tem, por exemplo, um parente que não está bem profissionalmente. Então, é como se você está bem profissionalmente, ofendesse ele. É como se você tivesse que estar mal profissionalmente para você ser solidário com ele. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Pior cenário é os dois mal profissionalmente. Sabe? Só que a gente cria essa dimensão, tá? Isso vem com um pouco de uma deturpação aí do cristianismo latino-americano, né? Dessa coisa que a Contra-Reforma trouxe pra gente aqui, que é aquele cristianismo do Jesus sempre triste, amargurado, meio triste, uma coisa pesada, uma coisa que tem a ver com a nossa colonização, com a nossa cultura, né? A literatura, a arte da época era aquela arte barroca, né? Que remete a essa tristeza, remete a esse pesar, remete a essa dor. Então tudo tem que estar associado a essa dor, a essa tristeza, a esse pesar. E se você for ler, por exemplo, os evangelhos, você vai ver que não é essa a essência da mensagem cristã. Mas isso se torna uma percepção cultural, né? Em que você tem que estar assim, você veja bem, principalmente a geração anterior à nossa, geração dos nossos pais, sempre tem que estar, né? É aquela coisa, né? Você chega e diz, tá maravilhoso, tá ótimo, então, não, sempre tem que estar aquele peso, aquela coisa, né? Então, isso te trava, isso sabota, isso te faz temer o sucesso, isso te faz temer que você está conquistando coisas, você está realizando coisas materialmente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, desenvolvimento, contribuição, deixando a sua luz no mundo, né? É o próprio, eu peguei aqui o elemento do cristianismo, né? É o próprio evangelho que tem essa sabedoria, né? Ninguém acende uma luz para colocar embaixo da mesa, né? Você acende um candeeiro para colocar no alto da casa, para que ilumine toda a casa. Ilumine toda a casa. Então muitas vezes você tem medo do sucesso porque é como se você estivesse deixando de ser solidário. Ainda mais se você tem exemplos da família de pessoas que estão vivendo dificuldades profissionais. Então, que seu sucesso ilumine essas pessoas. Que seu sucesso seja um exemplo para isso. Você não precisa temê-lo, você não precisa ter medo disso, como se você estivesse se distanciando. Tá?
E pode se preparar, não, que você vai... Tem aquela coisa, né? Às vezes você tá na família e o pessoal, fulano agora tá ficando rico, é o primo rico aqui, não sei o quê. E aí, não tem maldade nessas expressões, mas isso traz uma projeção mental que pode te fazer dizer, poxa, pra que eu vou querer? Pra que eu vou querer? Por que também? Tá bom do jeito que tá bom. Pra que eu vou querer? Você vai querer se você for vocacionado a isso. Porque você tem um chamado, você tem uma contribuição a dar ao mundo. A sua, não determinada pelo que outros, ou não determinada por você buscar ser solidário a outros. Você não vai determinar a sua entrega e o seu sucesso em vista da solidariedade. Isso é irreal, isso é irracional, mas isso existe concretamente. É como se você estivesse negando a sua origem. É como se você estivesse negando a sua família. E isso não é real. Não é de jeito nenhum. Tá? Não é. Existem algumas expressões, quando você se propõe realmente a entregar a sua contribuição na totalidade, quando você se propõe a fazer isso, né, você tá levando o nome que não é seu, foi herdado, quer dizer, é seu, mas não foi você que determinou, você herdou. Então, Adailton Azevedo, Adailton Cordeiro de Azevedo foi herdado. A gente traz aqui uma visão sistêmica da carreira profissional. Existe uma herança, existe um sistema que me precede. E um sistema que vai ser posterior a mim, eu vou deixar de existir, esse sistema vai continuar. Então eu levo esse nome, Cordeiro de Azevedo, que eu herdei. Eu honro quem veio atrás de mim. Eu honro os meus antepassados dessa forma. É justamente o contrário. A solidariedade e o amor, o respeito, não está em você. Não, eu vou ficar aqui porque prego que muito se destaca, leva martelada. Quem já ouviu essa expressão? Prego que muito se destaca, leva martelada. Tá certo? Então, isso é algo que deve ser superado e vencido para você perder o medo do sucesso. De novo, não estou querendo dizer que você vai fazer do sucesso o seu fim, tá? Porque senão quando você chega nele, você quer sair do caminho. E aí você já começa a entrar, a entrar em regressão, né? Você deixa de evoluir. Mas nós vamos caminhar buscando sempre as realizações e o sucesso. E eu vou fazer isso justamente para honrar o nome que eu herdei, o sobrenome que eu herdei. O meu nome não foi eu que escolhi, me foi dado com quem veio antes, e outros virão depois. Grande Diego Luiz, grande abraço, meu amigo, beijo em todos da Potencial Pleno, minha querida amiga Carol Costa, dá um beijo em todo mundo aí, tô morrendo de saudade, precisamos combinar alguma coisa aí, viu? Tô morrendo de saudade. Diego tá colocando aqui, ó, é forte a influência do meio do ambiente, e atenção ao ambiente familiar, tá? Ele é muito importante, muito importante. E muitas vezes a falta de evolução de parentes pode te puxar para baixo. Não, você vai honrar a sua família, não buscando uma solidariedade pela mediocridade. Vocês não têm noção de quantos casos eu já acompanhei com essa característica. Vocês não têm noção de quantos, tá? Então, você termina escolhendo ser biscoito de água e sal porque é mais cômodo, porque vai exigir muito de você, você opta pela covardia do que pela coragem de descer para a arena. Você está sendo solidário, porque a coisa mais fácil é a mediocridade. Tá? A coisa mais fácil é a mediocridade. Para você não ser uma ovelha com uma lã de cor diferente, né? As ovelhinhas tudo branquinha, você é ovelha negra, tá certo? Você não ser uma ovelha de cor diferente, para você não ser uma ave com uma plumagem diferente, você, não, então tá, eu vou ficar aqui. E aí você alimenta o seu medo de realizar a sua luz. Leva o nome da sua família. Leva.
se tem pessoas com dificuldade no seu ambiente familiar, profissional, seja a sua realização uma luz para essas pessoas que você ama e que você poderá ajudar se você também estiver bem. Cuidado com essa cultura de que tudo tem que estar mal para que esteja bem, tá? Pessoal, aqui tem muitas coisas aqui dentro que dá para explodir. Essa questão sistêmica da família, essa questão da cultura, tá? Essa imagem que nós temos, né? Essa expressão meio barroca, aquela coisa do cristianismo sofrido, doído, né? Contra-reformista, que é o que nós herdamos de nossa colonização aqui no Brasil, tá certo? Tudo isso nos influencia, tudo isso te influencia e te faz tomar decisões que talvez não sejam as melhores decisões para a sua vida profissional. Decisões que não vão te levar efetivamente para o sucesso e a realização. Brilhe sua luz no topo da casa, para que ilumine toda a casa. Edifique a cidade no topo das montanhas, que as pessoas vejam, enxergue ali, te enxergue como um farol, porque essa é a contribuição que efetivamente você pode dar à sociedade. Tá certo? Como superar o medo do sucesso? Atenção, foca no caminho. Caminho é mais importante do que fracasso ou sucesso. Cai, levanta. Foca no caminho. Esse é o processo. Você não vai correr o risco de, tendo um sucesso, querer parar ali, porque você está com medo de que o próximo passo resulte numa queda. Isso faz parte do processo. O que importa é você continuar evoluindo sempre, sempre e sempre. 2. Como superar isso? Cuidado com a acomodação. Cuidado com a acomodação. Se acomodar, se tornar medíocre. Medíocre não é ruim. Medíocre é o bom. É o biscoito de água e sal. Você deixa de ser um banquete baiano para ser um biscoito de água e sal. Cuidado com o sucesso por solidariedade. Então você tem exemplos medianos, medíocres em torno de você, e para você ser solidários a eles, você também começa a comunicar que a sua vida é uma vida de fracasso, e aí começa aquela lamúria que só sustenta uma cultura que, na minha percepção, é uma deturpação, tá? É uma deturpação da mensagem cristã, e que nós temos que evoluir e encontrar realmente a contribuição, o que a sua vocação, o seu chamado te convida a ser nesse mundo. O sucesso é isso, pessoal. É realizar, o chamado está dentro de você. Não por covardia você ficar numa faixa de sendo que você sabe que sua luz poderia brilhar muito mais. Valeu? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço, um beijo no coração, todos que estiveram aqui. E eu já fui, até amanhã em mais um Almoçando com o Professor Adailton. Valeu!